Decidida, seja muito bem-vinda à nossa reflexão do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Mas por que organização no emagrecimento, né? A organização não é no emagrecimento, a organização é na sua vida. Porque se você está acima do peso, com a autoimagem distorcida, provavelmente você está com a sua vida bagunçada, desorganizada. E é por isso que eu tô trazendo hoje para vocês sobre o tema de organização. Se organizar vai fazer muito sentido para você em todas as áreas da sua vida, porque senão você tá levando a vida no automático, você não tá conseguindo enxergar o que você tá fazendo no seu dia a dia, não tá conseguindo enxergar o seu presente, as suas metas, né? E aí você fica ali no dia a dia, faz um pouquinho de coisa ali, um pouquinho ali, aí chega em casa, aí tá cansada, aí tem um monte de coisas para fazer. Eu sei, eu estive nesse lugar e eu ainda estou nesse processo. E é por isso que eu estou trazendo para você soluções sobre isso. Estar desorganizada faz com que a gente ache que a gente tenha milhões de tarefas e as tarefas elas vão se acumulando. Com isso, você vai ficando cada vez mais desmotivada em fazer as tarefas. Então você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí você fala, ai, não vai dar tempo de eu ir para academia. Ai, não vai dar tempo de eu comer saudável. Ai, eu vou comer um salgado ali. E aí a sua desorganização vira uma desculpa para que você descumpra aí com os seus métodos que você está usando para emagrecer. E com isso você vai virando uma bola de neve, porque você não está ciente da importância que é a organização. Organização é tudo. Vocês vão sentir que a hora que vocês estiverem organizadas, o seu tempo ele começa a ficar mais claro para você. Você não está cheia de tarefas, você tem muitas vezes muitas tarefas no seu dia, mas se você organizá-las, entender as prioridades dessas tarefas e começar pelas mais difíceis, provavelmente você vai conseguir com que seu dia seja mais claro, mais fácil e você consiga cumprir com todas as tarefas que você precisa, sem dar desculpa de hoje eu não posso ir na academia porque eu tenho muita coisa para fazer, hoje eu vou comer um salgado porque não dá tempo de eu comer algo mais saudável. E por que eu falo isso? Tudo na nossa vida que esteja de forma desorganizada vai fazer com que a gente traga isso para as nossas desculpas, tá? Então a gente apresenta isso, mas também eu não consigo fazer dieta. Eu tô cheia de coisa para fazer. Nós mulheres sabemos que a gente está sempre cheia de coisas para fazer. Então a gente precisa se organizar para que essas coisas se encaixem na nossa vida, né? Senão, toda vez que você acumular essas tarefinhas, você vai cada vez se desmotivar. E muitas vezes você vendo que tem muita coisa para você fazer, você acaba fazendo só o mais fácil e vai deixando ali as outras coisas ficarem até pegarem fogo. E aí você vira a apagadora de incêndio. Sabe quando aquela coisa que não era urgente, mas era um pouquinho mais difícil de fazer, então você pulou para amanhã, pulou para outro dia, pulou outro dia, até ela se tornar urgente. Não é assim? Eu sei que é assim, porque eu já estive aí do seu lado. Então eu vou trazer para vocês um método, tá? Que a gente aplica lá na empresa também, que se chama o método GTD, que é Getting Things Done, tá? Aqui no Brasil é traduzido como A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro, ele é do David Allen, e aqui esse aqui é o prático, tá? Eu tenho o livro também da Arte de Fazer Acontecer, a teoria. A teoria, ela é um pouco maçante, é um livro bem mais grosso. Eu achei ele muito ruim de ler, tá? Ele é muito maçante, não me deu muita clareza. Eu realmente não gostei. Quando veio, só que a gente já estava utilizando aí de algumas formas, porque ele tem um método prático, né, dele. Que ele faz ali o passo a passo. Quando veio a arte de fazer o guia prático, esse a gente utiliza. Inclusive, a gente tem lá na empresa, sempre quando entra um funcionário novo, a gente pede para que ele leia o livro, para que faça sentido para a pessoa entender um pouco mais sobre como se organizar. Então, basicamente, o que esse livro fala, tá? E aí é o que eu vou trazer para vocês. Nós precisamos nos organizar. Para quê?
para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente tenha mais tempo de qualidade, tempo de vida de qualidade. Por quê? Porque se você tá com a sua vida atolada de tarefas, provavelmente você fica muito cansada, você tá fazendo as tarefas no dia a dia no automático, não tá priorizando, e mesmo quando você tá no tempo de lazer, você tá pensando nessas suas tarefas, porque você não tá organizada, você não tem método para você anotar. E isso tudo cada vez torna você mais cansada de seguir uma rotina, de seguir algo para você. E aí você acaba se delargando, se deixando para trás e falando assim: "Ah, deixa, não dá para mim mesmo. Ah, não consigo. É porque, olha, eu sou muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer". Todo mundo tem muita coisa para fazer. O dia tem 24 horas para todo mundo. Porque tem pessoas que conseguem se equilibrar melhor, pessoas que não. Elas têm um método, elas têm uma rotina. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês precisam se organizar. "Ah, Mila, eu sou dona de casa. Ah, eu não trabalho fora, minha rotina é em casa". Você precisa se organizar. Suas tarefas precisam estar de acordo com um método. Por quê? Para que você tenha seu tempo de qualidade. Você tenha o seu tempo de fazer o seu exercício, você tenha o tempo de você comer de forma mais saudável, você tenha o tempo de lazer, de você poder fazer um passeio, de você poder se curtir um pouco, né? Então, se organize independente de qual seja a sua função. Você precisa ter isso na prática, tá? Para o seu dia a dia. Então, você pode aplicar isso aqui no seu profissional e no seu pessoal. Ele é um método onde ele tem passos, tá? E eu vou passar aqui o passo para vocês. O que é bacana, ele fala aqui bastante nesse livro sobre a qualidade de tempo que a gente precisa ter, né? Em aprender o método do GTD, que é a arte de fazer acontecer. E o método, ele se baseia em alguns passos. Ele fala bastante da gente ter essa qualidade de vida, porque a gente vai ter mais tempo, né? Então, o método GTD, ele tem 5 passos que a gente precisa entender. Então eu vou resumir para vocês aplicarem os passos, tá? Você vai ver que vai ficar muito fácil se você aplicar no seu dia a dia. E eu vou deixar um PDF também com os passos para vocês entenderem melhor, com a explicação para como vocês vão aplicar isso, tá? Vai ficar salvo no programa. Então, os 5 passos primeiro, capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Como usar isso de forma prática e resumida, tá? Então vamos lá, capturar. Aqui ele fala que você tem que ter métodos eficientes de capturar todas as suas tarefas, ações do seu dia. Então, você precisa, para isso, ter uma caixa de entrada. A caixa de entrada ela é igual uma caixa de e-mail. Sabe a caixa de e-mail? Não tem a caixa de entrada, que é onde entram os seus e-mails? É exatamente isso. Então, você precisa ter uma caixa de entrada física e uma caixa de entrada online também. Hoje, como a gente está muito online, faz sentido você ter uma caixa de entrada online. O que é isso? É você dar entrada em todas as suas tarefas, ideias, tarefas, tudo, tudo. Você não tem que usar o seu cérebro para lembrar. O seu cérebro é feito para ter ideias. Então, a caixa de entrada, ela faz no sentido de você colocar tudo o que você precisa. Caixa de entrada você pode ter na sua casa, você deve ter na sua casa, que é um local onde você vai deixar ali, você pode compartilhar com quem estiver na sua casa, né? Esposo, filho, esposa. Você deixa num local uma caixa onde todo mundo que surgir coisas vai deixar nessa caixa de entrada. Por exemplo, chegou a conta de luz. Chegou a conta de luz, deixou na caixa de entrada. Contas a pagar, trabalho, situações, notificações que cheguem, tudo que você precisa que dar entrada. Você não precisa raciocinar sobre ela agora, você precisa dar entrada nela. Ela chegou, você vai deixar ali, tudo no mesmo lugar. Isso vai facilitar para você, é uma forma de organização onde você sabe que está ali. Então, na forma de física, você deixa, geralmente tem aquelas caixinhas de caixa de entrada de escritório que você pode adquirir e colocar no local na sua casa, no seu escritório. É muito importante você ter isso. Depois você tem também a caixa de entrada online, que são os seus e-mails, que ele já tem a caixa de entrada ali,
E você pode usar uma ferramenta online de captura, como um bloco de notas que você pode ter. Lá na empresa e no dia a dia eu uso o Todoist, ele tem o gratuito dele também, que é uma ferramenta de tarefas, tá? Então ele lá também tem uma caixa de entrada. Então ele tem toda a caixa de entrada porque, vamos supor, eu tenho ele no meu celular, você tá aqui hoje, né, num domingo com a sua família, você teve uma ideia. Você não tem que ficar, eu preciso lembrar dessa ideia amanhã. Ou, eu preciso falar amanhã com fulano para fazer isso. Você tem que colocar na sua caixa de entrada. Você não precisa ficar guardando aqui. Porque a chance de você esquecer é grande e também você não tem que usar seu cérebro para ficar lembrando sobre isso. Use a caixa de entrada. Usando a caixa de entrada, você coloca lá um aplicativo, num bloco de notas. O que vai fazer com isso? Você está recebendo a entrada de ações, tarefas, tudo que você tem que fazer. Ao final do dia, você tem que esclarecer essas tarefas. Então, que é o segundo passo do método, esclarecer as tarefas. O que você vai fazer? No físico, você vai pegar tudo aquilo e identificar o que são aquelas coisas. Por exemplo, a conta de energia. O que é a conta de energia? É uma conta. Então, ela é uma conta. Onde eu tenho que colocar essa conta? Eu coloco meu e-mail? Onde que geralmente eu coloco a conta de luz para pagar? E aí você coloca no sentido de guardar ela para o dia do pagamento, certo? Então, quando você vai esclarecer, você vai entendendo o que é cada tarefa, cada ação que está ali. Isso aqui é para fazer uma ação. Isso aqui eu tenho que tomar uma atitude. Isso aqui eu tenho que delegar para alguém. Eu tenho que passar esse aqui para moça que faz faxina aqui em casa. Então, eu vou pegar isso aqui, eu tenho que passar para ela. Então, eu vou delegar essa tarefa para alguém. Não, isso aqui, eu tenho que passar para minha mãe, eu tenho que avisar minha mãe. Então, isso é esclarecer, entender o que é cada tarefa. Depois, você vai organizar. Então, organizar é saber onde elas têm que entrar. Cada tarefa, ela tem uma função. Ela é uma ação? Ela não é uma ação, ela é um estudo só? Ela é algum dia, talvez? É algo que eu olhei ali, eu tenho interesse, mas não agora? Então, eu vou guardar para algum outro dia? Então, você vai organizar em planos, projetos, essas tarefas. Se ela for uma ação, ela é uma ação de agora? Ela é uma ação que tem data? Ela é uma ação para segunda-feira? Ela é apenas uma ideia? Ela é apenas para eu cobrar alguém porque eu estou delegando? Então, você vai organizar onde elas devem se encontrar, tá? Então, esse é o terceiro passo. Depois, a gente vai refletir sobre elas. Elas têm que ser feitas agora mesmo? Quais são as prioridades dessas tarefas? Essa tarefa, ela é prioridade 1. Eu tenho que fazer, porque ela é extremamente importante. Tudo que for importante deve ser feito primeiro. Por quê? Porque você não deve chegar no urgente. Óbvio, importante, urgente e importante primeiro, depois importante, e aí você vai na sequência. Você tem que entender sobre prioridades, porque a tendência nossa do ser humano é fazer o que é mais fácil primeiro, sabe? Então você vai olhar aquela tarefinha lá, é mais fácil, eu vou fazer ela primeiro, e aí você sempre vai fazendo as mais fáceis, e aquela importante ela vai ficando lá, e aí que ela se torna urgente. Aí você tem que perder um dia todo, porque ela se tornou urgente, e aí você tem que ir lá e resolver num dia que você não estava destinado para fazer aquilo. Então, faça as tarefas importantes primeiro, não deixem que elas se tornem urgentes, tá? Então, isso é engajar, é você refletir sobre a tarefa, refletir se ela é importante, se ela não é importante, se ela é urgente. Você vai olhar ela de uma forma, vai colocar para fazer. E aí tem uma questão muito importante no meio disso, que é a técnica dos 2 minutos, que é uma tarefa que você tem como fazer em até 2 minutos. Isso eu uso pro meu dia a dia, tá? E isso tudo é treino. Então, o que é a tarefa dos 2 minutos? Vamos supor, você tá aqui, tá no dia a dia, e aí tem uma loucinha lá, sei lá, uns talheres, uns garfos, alguma coisa. Aí você fala assim, vou deixar para depois. Quantos minutos leva para você lavar só essa loucinha? Até 2 minutos?
Não deixe nenhuma tarefa para depois se elas duram em até 2 minutos. Faça na hora. Usem essa técnica, é muito boa para que você comece a aprimorar aí o seu treino de organização. Se eu fizer essa tarefa, ela vai durar mais ou menos quanto tempo? Ah, ela vai durar até uns 2 minutos. Eu uso até 3, às vezes 4 minutos, dependendo, se ela é uma tarefa rápida, para você fazer na hora. Não deixe para depois, não precisa refletir sobre ela, se é algo que dá para você fazer ali e resolver, tá? Então essa técnica usem bastante. Olhou a tarefa, dá para resolver agora? Dá. Bora, vamos fazer ela. Ela é rapidinha, não preciso colocar em nenhum lugar, não preciso refletir sobre ela, porque eu vou estar fazendo ela agora. Então essa técnica é bem bacana. Você engajar sobre as suas tarefas, ela faz muito sentido para você não deixar ela virar realmente a sua urgência, né? A gente não virar bombeiro. Falando assim dos 5 passos, parece que seja uma coisa muito, uma dimensão além. Mas se você entender o passo a passo, ele é muito rápido e simples. É simplesmente você pegar a tarefa e colocar numa caixa de entrada. Você tem que entender que você tem que refletir sobre essa caixa de entrada todos os dias. Então, você vai pegar a caixa de entrada e vai olhar ali, porque senão ela vai acumular essa caixa de entrada e você não é uma acumuladora. Você é uma pessoa decidida e organizada. Então, no final do dia, você olhou na caixa de entrada e tem 5 contas a pagar. Eu vou pegar essas 5 contas, vou verificar o que elas são, eu vou destinar elas aonde elas têm que ser feitas. Olha, eu tenho o meu programa, eu uso o Todoist, então eu passo lá, olha, essa conta é pro dia 7, então eu vou deixar ali que ela tem um pagamento, são pagamentos, essa é pro dia 7, essa é uma conta pessoal minha, ela é pro dia 10. Eu vou lá, eu vou esclarecer o que elas são contas a pagar, então elas têm que ter data, elas estão ali no dia de pagamento certinho. Refleti, então, limpei a caixa de entrada. Assim como a caixa de e-mail, onde você tem que verificar se você vai delegar para alguém. E aí você tem que sempre deixar, gente, principalmente nas ferramentas online, o aguardando alguém. Por quê? Que é tudo que você delega. Se você delegou, você tem que aguardar esse retorno da pessoa. Então, tudo que você delegar, você deixa nesse projeto seu. Que pode ser no Todoist, por exemplo, eu tenho um projeto lá escrito aguardando alguém. Na sua caixa de e-mail, você pode ter um marcador aguardando alguém, onde você vai evoluindo sobre isso, beleza? Então vamos repassar aqui, que é muito simples e prático para você utilizar. É você trazer tudo do seu dia a dia para uma caixa de entrada. Ela é física, porque a gente ainda tem bastante coisa física, então deixe uma caixa de entrada física. Deixe uma caixa de entrada. Quais ferramentas você vai usar? Você pode usar o bloco de notas, se você não usa o e-mail. Pode usar o e-mail como caixa de entrada. Por exemplo, você usa o bloco de notas, se você não quer usar uma outra ferramenta. Coloca ali tudo do seu dia a dia. Depois você vai fazer o esclarecimento e você pode mandar por e-mail as coisas que você tem que fazer e usar os marcadores como projetos, né? Aguardando alguém, informação delegada, quando que eu tenho que cobrar isso. Agenda do Google. Eu uso a agenda do Google para reuniões, eventos, então você tem que ter a sua agenda programada. Como que você usa a agenda do Google? Se você tem iPhone, você baixa a sua agenda. Eu gosto da agenda do Google, eu uso bastante. E você pode usar também no seu celular, no seu computador, facilita bastante o seu dia a dia, tá? Comecem a colocar em prática isso, guardem todas as suas tarefas e reflitam sobre elas e usem as prioridades. Prioridade é muito importante, sempre faça a prioridade mais importante primeiro, não deixem elas virarem urgentes, tá bom? E aí eu vou dar uma dica aí para você iniciar essa transição de organização. Que tal você iniciar pela sua casa e pelo seu guarda-roupa? Fazer aquela limpeza geral. Eu sei que você tem aí um monte de roupa que você tem guardado há muito tempo, da época que você era um pouco mais magra e aí afinal você guardou lá porque uma hora você vai emagrecer. Limpa, tira tudo isso do seu guarda-roupa. Você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa magra, você tá aqui no projeto para isso. Entenda isso, pare de guardar isso, passe para outra pessoa. Essa fase sua já passou.
não vai voltar mais. Você vai voltar em outra fase melhor. Então, limpa o seu guarda-roupa. Tira tudo que tem ali que tá te atrasando. Tira todas aquelas coisas que estão guardadas há muito tempo. Organiza ele. Coloca ele por cores. Coloca ele, tá desorganizado, sapatos. Tem sapato ali, ó, seu guarda-roupa que você não usa há 1000 anos. Então, eu vou dar uma outra dica para você guardar, ter um dinheirinho na mão. Tudo que for roupa muito usada, muito batida, tira para parte de doação. O que for roupa boa, eu está precisando de um dinheirinho para você comprar as roupas novas depois, que você vai chegar no final do programa top, pega, separa para você vender. E aí você coloca, a gente tem o Enjoei, tem outros sites aí para você colocar, para você vender esse produto. Se ele for de uma boa qualidade, você não vai sentir que você está perdendo ele. Você está ganhando dinheirinho para depois comprar um melhor na sua fase aí nova de vida. Comece por você, comece pelo seu guarda-roupa. E aí depois vai para as outras questões da casa, e aí vai para o trabalho, deixa sua mesa limpa, organiza sua mesa e comece uma semana de forma maravilhosa, de forma organizada. Eu vou estar fazendo isso no meu guarda-roupa hoje. Eu de tempos em tempos faço, porque ele vai gerando ali alguma bagunça. E aí eu vou fazer hoje de novo, vou tirar mais roupa e a gente tem fases de vida. Então cada fase vai ser importante alguma roupa. De repente uma roupa que no mês passado você olhou e fazia sentido, hoje não faz mais. Porque você está num trabalho de autoconhecimento também, né? Uma transformação de autoimagem. Então, roupas que estavam lá atrás, que você olhava e falava assim, ah, eu vou usar, hoje não faz mais sentido você manter ela lá. Então, doe, passe, tire isso da sua vida. Limpe todo o seu guarda-roupa, você vai ver a sensação maravilhosa que você vai ter. Bora lá, conto com vocês pra gente organizar aí essa vida e ter muita prosperidade e abundância.